Efésios, capítulo 5, e a gente vai ficar só nesse texto, mas vamos estar tirando algumas lições para nossas vidas a respeito dessa palavra. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude a entender a boa vontade do Senhor. Então, a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 20, e a gente vai falando até o 21, e a gente vai falando um pouquinho sobre essa palavra. É uma alegria poder estar na presença do Senhor, é uma alegria poder estar com os irmãos, é uma alegria poder cultuar o Senhor num lugar onde ainda há liberdade, no lugar onde a igreja ainda pode abrir as portas, pode louvar ao Senhor na altura que for, porque existem lugares agora, por exemplo, que não pode ter culto público, é proibido, pessoas são mortas se foram pegas pregando a palavra, e a gente tem essa liberdade, e muitas vezes a gente não valoriza, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem tocado nossas vidas para oferecermos a Ele toda a adoração e todo o louvor. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 5, do 1 ao 21, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que eles fazem oculto, até dizê-las é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É muito interessante quando a gente lê um texto completo, a gente lê todo um contexto, porque vai trazendo muita claridade para nós. Eu queria lembrar, antes de começar a falar sobre essa palavra, que a gente vai ficar só nela, tá, Bia? A gente vai ficar só nela. Eu queria falar algumas coisas sobre esse lugar. A igreja de Éfeso foi uma igreja que passou por uma conversão, um avivamento muito grande mesmo. Eles, quando conheceram a palavra através de Paulo, está lá em Atos, capítulo 19, através de Paulo, eles se converteram de uma maneira tão forte, tão verdadeira, que eles colocaram fogo nos livros que eles tinham de feitiçaria, nos livros que eles tinham lá de magia negra, né? Professando, e esses livros eram caríssimos, e fez um montante de 5.000 dinheiros daquela época, de tanto que a conversão deles foi profunda e verdadeira. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade onde pessoas vinham do mundo daquela época, de longe, para visitar o templo da Diana, da deusa Diana. Então, era um lugar que tinha muita prostituição,
porque eles entendiam, eles tinham alguns rituais que mexiam com orgias, que mexiam com pecados de prostituição, fazendo com que a deusa se agradasse disso. Então, a conversão deles, na mesma proporção que a cidade era completa, fundada em pecado, tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a gente vê isso nítido em alguns lugares. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que superabundou na graça do Senhor. Apesar de ter sido uma igreja que estava em volta de muita idolatria, de muitas coisas erradas, de prostituição, de adoração a outros deuses, eles se converteram de verdade, eles se voltaram para o Senhor. Então, quando Paulo escreve para essa igreja, é para trazer realmente fundamento para aquela igreja ela venha crescer ainda mais no conhecimento do Senhor, para que aquela igreja ande nessas obras maravilhosas. E a gente entende, quando a gente vê, estuda, a gente entende que essa igreja, ela foi uma igreja muito operosa. É só a gente ler Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Que o Senhor fala que eu conheço as tuas obras, da sua paciência, do seu labor, que você é contra todos aqueles que se levantam, o que eu tenho contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. Então, aquela igreja, ela continuou operosa. Infelizmente, com o decorrer do tempo, ela perdeu o primeiro amor. Ela talvez fazia as coisas para mostrar para os outros, fazia as coisas porque tem que fazer, e o coração dele estava longe disso. Então, só para a gente poder começar a trazer essa palavra. Então, quando Paulo ele escreve, né, ele escreve o capítulo, a carta toda, mas eu vou me deter só no versículo, aqui no capítulo 5, ele fala uma coisa, a primeira coisa que ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu fico pensando assim, porque como ser imitadores de Deus? Paulo, quando escreve, Jesus, quando fala uma parábola, todas as incorrências que tinham na Bíblia, no Novo Testamento, eram coisas que eram muito comuns ali. Jesus não usava de palavras de difícil entendimento. Paulo também não usava de palavras de difícil entendimento. Aquela situação, aquele lugar ali era impregnado pelos gregos. E os gregos tinham muito algumas artes que faziam parte da cultura, como mímica. A palavra imitação vem de mímica, vem de parecer, vem de se mostrar. Então, quando Paulo fala assim, sede imitadores de Deus, está falando na linguagem que eles entendem. Eles sabem o que é mímica. Porque eles trabalhavam com essa questão do teatro, dos filósofos, do imitar, de se espelhar em alguém. Porque eles se espelhavam nos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, e só esses que eu sei de cor, os outros eu não sei muito não. Mas assim, eram grandes homens que escreveram a história desse pessoal. Então, eles se espelhavam dele. Aí, o que Paulo fala? Paulo desbanca eles, fala, se vocês precisam ser imitadores de Deus. A pessoa que vocês vão imitar é Deus. Mas aí, vamos lá, gente. Como conhecer a Deus? Como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Porque Deus é espírito. Não é isso que a palavra de Deus fala? Deus é espírito. Deus não tem uma forma humana. Como que eu vou ser imitadores de Deus? Eu fiquei pensando nisso hoje de tarde, quando estava pensando nessa palavra. E o que me veio no meu coração é seres imitadores de Cristo. Porque Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Deus, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, mas se permitiu vir a esta terra a ponto de nascer numa mulher, né? Crescer. A Luli falou outro dia uma coisa muito interessante, onde a gente vê na Bíblia Deus precisar de alguém. E eu fiquei pensando, o que a Luli vai falar? Mas Jesus precisou quando ele nasceu, ele foi amparado no próprio nascimento, ele foi cuidado por uma mulher, ele precisou ser trocado de fralda, amamentado, né? O Deus, criador de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. E quando a gente olha para Cristo, é o exemplo que eu preciso e que você precisa imitar. Qual o meu exemplo nesta vida? O meu exemplo é fulano, é ciclano? É Cristo. É Cristo.
Por que a maioria das pessoas, muitas pessoas que estão fora da igreja, na sua maioria, se decepcionaram com quem? Se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com a pastora, é a língua que prende, se decepcionaram com alguém da igreja, porque talvez espere que nós, como líderes, venhamos a inspirar a vida de vocês. Só que nós somos falhos. Por mais que a gente tente não ser, a gente é pecador e falho. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Ele, eu vejo nele a perfeição. Eu vejo nele a expressão exata da glória de Deus. Aí ele fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas como, pastor? Como que eu vou ser imitador de Deus? Aí o versículo 2 fala, andando em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É difícil demais. É difícil demais quando a gente pensa em quem Cristo é. É difícil demais quando a gente pensa em situações que a gente tem razão e a gente, às vezes, tem que dar o outro lado da face para que as pessoas baterem. É difícil demais quando a gente quer tomar uma atitude, porque talvez na nossa cabeça aquela atitude vai surtir mais efeito do que talvez esperar no Senhor. Mas a palavra é a mesma. A palavra é andai em amor. Porque vocês hoje não andam por vocês mesmos. Hoje vocês não respondem por vocês mesmos. Hoje vocês respondem por alguém. E quem é esse alguém? Cristo. Nós respondemos por um nome. Quem é esse nome? O nome de Cristo. Nós respondemos por Ele, por causa dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por isso que a vontade de socar, eu retraio minha mão, porque eu não vou socar, porque eu tenho um exemplo a dar. É o exemplo da Ana, é o exemplo de Cristo. A minha vontade, às vezes, é fazer alguma coisa, e eu falo assim, não, vai dar mau testemunho. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Volta o versículo 2, por favor, Bia. E andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Qual é a medida? A medida do amor? Cristo. A medida da entrega, a mesma que Ele teve. É muito difícil, mas não é impossível. É muito complicado, mas não é inatingível. O Senhor tem nos colocado a vencer. Como que eu venço isso tudo? Versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, eu preciso andar como Cristo e eu preciso sair da fornicação, da impureza, da avareza. Que ela não se nomeie entre nós, porque isso não convém aos que foram chamados pelo Senhor. Aos que foram chamados do Senhor, não é para viver sob fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. E a gente hoje não se fala mais isso nas igrejas. Inclusive, muitas pessoas dentro das igrejas, que fazem parte do ministério, não falo da casa não, estou falando do geral, vivem em fornicação e acham normal. Mas não é normal. É pecado. Mas a fornicação e toda a impureza ou a avareza não se nomeia entre vós, porque vocês são o quê? Vocês são santos, não convém. Aos santos não convém que isso faça parte do teu vocabulário, da sua vida. Não tem que ter isso no meio de nós. Continua, Bia, fazendo um favor. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém. Mas antes, ações de graças. Torpeza é torpe, é palavra de baixo calão. Palavras que menosprezem as pessoas. Não tem aquelas coisas que a gente gosta de falar? Ah lá o burro. Vou usar palavras bem leves. Ah lá, burro pra caraca. Idiota. Essas palavras não podem fazer. A gente fala porque a gente é teimoso e pecador. Nem torpeza, esse tipo de palavreado, né? Torpeza, tolices, zombaria, ficar zombando de Deus, zombando da Bíblia, zombando das pessoas. Hoje virou moda, zombaria. Hoje os vídeos que mais fazem sucesso são os vídeos que têm imitação de pessoas falando em línguas estranhas, não sei se vocês já viram, pessoas pregando com tipo de zombaria, o que virou mais chacota. E o pessoal, mas é legal, que a gente tem que distrai com outras coisas.
A zombaria não faz, que não convém, mas antes, ações de graça. Ações de graça, agradecendo o tempo todo. A gente estava falando aqui na terça-feira, né, Salete, sobre gratidão. A gente já teve um tempo na vida da gente que a gente já passou bem, em termos de ter uma situação melhor. Hoje, talvez não esteja muito bem, mas a ação de graça precisa estar sempre em nós. Porque, apesar dos pesares, apesar de tudo, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Por isso que a gente precisa estar bem com o nosso coração diante do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque não tem nos faltado nada. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa parte aí que eu achei interessante. Avarento, o qual é idólatra. O avarento. O que é o avarento? O fornicador, a gente sabe o que é. Tem a ver com sexualidade, né, errada. A impureza também tem a ver com adultério, com prostituição, com sexualidade. O avarento é a pessoa que é pão dura. Não é uma pessoa que tem um bom controle financeiro. Isso não é tido como avareza, né? Mas a questão da pessoa ver uma situação e não querer ajudar. Ela retém tudo para ela. Ela é idólatra. Por que ela é idólatra? Porque o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a Bíblia fala que é um princípio, é a raiz de todos os males. O amor, tudo que eu coloco amor, gente, se eu coloco demais, vira um altar, vira um lugar de adoração. E o Senhor tem nos chamado para sermos pessoas que ouçam a sua voz e que ajude. Se você não tem, ninguém dá aquilo que não tem. Mas se você tem, se Deus tocou no teu coração, você tem 2 quilos de arroz, Deus tocou, vou dar 1 quilo de arroz para ofertar no quilo amor, estou dando exemplo. Eu estou aqui e tal, eu vou ajudar. É isso, porque senão acaba se tornando uma idolatria. E ele, o que ele fala? Essas pessoas não têm herança no reino de Cristo nem de Deus. O avarento, o impuro, o fornicador. Não tem herança no reino de Deus. Não foi assim que o Senhor nos chamou. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outra coisa, ficar ligado no que ouve. Ficar ligado no que, nas sutis palavras que a gente vê, que a gente ouve ali, que a gente ouve aqui. Ficar ligado, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Não seja companheiro daqueles que vivem com palavras vãs. Aí eu me lembro daquele texto lá de Salmo, capítulo 1, fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu me lembro de um rei chamado Roboão, se não me engano, filho de Salomão. Ele estava herdando o reino do pai, e ele foi buscar conselhos aos anciãos, aos homens mais antigos, de como ele deveria governar. E os homens falaram para ele: não, você tem que... Seja amigo do povo, seja companheiro, ajude o povo, ouça o povo, você vai ter crédito, você vai conseguir fazer muitas coisas assim. Ele não se agradou dessa palavra, ele foi conversar com seus amiguinhos, seus amigos de infância. E os amigos de infância falaram assim: se eu fosse você, já que você é rei, pega pesado com esse povo, faz, acontece, porque tu é rei, tu tem autoridade. E ele foi pelo conselho dos amigos, e o reino dele foi destruído, o reino dele foi tomado, por conta de ouvir quem não é para ouvir. Então, a gente tem que ter cuidado até mesmo quem a gente ouve. Porque hoje tem muitas palavras lisonjeias. Palavras lisonjeias, gente, não é palavra de você elogiar alguém. O lisonjeio, ele às vezes vem com uma meia-verdade. É você que está passando um problema num casamento e a pessoa chega para você e fala assim: nada, você é muito jovem, larga esse homem, chuta ele, a fila anda, larga esse homem. Meu Deus, você está passando por isso porque você quer, porque você é jovem. Ou outras coisas mais. Às vezes você tem uma facilidade para trabalhar num lugar, a pessoa vem com lisonjeio: se eu fosse você, se aproveitava desse dinheiro aí, fazia. Gente, tem conselhos que parecem serem conselhos bons. Às vezes a gente está passando um problema, passando uma dificuldade, e aquele conselho vem como uma chave, né? Vem como algo que, poxa, é mesmo, estou passando aqui, meu patrão não me valoriza,
Meu patrão não me dá o que eu acho que eu mereço, vou roubar dele, vou fazer, vou acontecer. Mas Deus não nos chamou assim. Porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Ah, mas meu patrão não me valoriza, meu marido não me valoriza, meus filhos não me valorizam. Andai como filhos na luz, fazei como para o Senhor. Né? A palavra que nós estávamos conversando outro dia, como para o Senhor. Porque toda vez que eu faço as coisas para agradar alguém, eu me decepciono. Porque talvez eu esteja esperando uma reação da pessoa e a pessoa nem tem aquela reação. Ah, legal. Mas quando eu faço para o Senhor, independente da reação, independente do que a pessoa vai vir falar para mim, eu entendi que eu agradei o coração do Senhor. Andai como filhos na luz. Versículo continua. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito. O fruto. Não é os frutos. É o fruto e é do Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, em mim tem todos esses frutos. Mas como eu faço esse fruto vir à tona? Como que eu faço para esse fruto transparecer? Andando como filhos da luz. Andando como Cristo andou. Andando e se entregando como oferta agradável ao Senhor. É natural, o fruto aparece. Porque não é minha vontade que vai aparecer, é a vontade do Senhor que vai aparecer, aprovando o que é agradável ao Senhor. O Senhor tem nos chamado, seja agradável a mim, igreja. Seja agradável a mim. Às vezes a gente vem para o culto, cheio de problemas, e a gente vem aqui e fala assim, ai, tomara, eu vou lá que eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar por aquilo, não que não possa. Entenda bem, igreja, o lugar de culto é um lugar de rendição, de busca da face do Senhor. Mas, independente do que eu vá pedir ao Senhor, o meu coração precisa estar em agradar. Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer receber de mim? Eu tenho dado um louvor que lhe é agradável? Eu tenho lhe dado... A minha vida tem sido agradável ao Senhor? Tem um texto da Bíblia que fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Às vezes a gente agrada marido, não é? Agrada filho, faz aquela comidinha que o marido gosta, que o filho gosta. Eu não muito, né? Hoje, apesar que eu já fiz uma canja lá, eles gostaram. Mas assim, a gente quer agradar, eu acho que não tem pecado nenhum nisso, de querer agradar as pessoas que a gente ama, a gente faz uma festa surpresa para alguém, a gente compra uma roupa quando pode, faz uma coisa para agradar, um mimo, né? E às vezes a gente não se preocupa com o que Deus ele quer de nós, que sejam agradáveis a ti, Pai, que as palavras dos meus lábios, que quando eu falar alguma coisa e quando eu meditar no meu coração, que eu seja agradável a ti, que a minha vida ela seja rendida aos teus pés. A outra coisa que ele fala aí tem muito a ver com o que aquela igreja passava. Como ali era um lugar de muita idolatria em volta, muita feitiçaria e magia negra, muitas coisas erradas, como eu falei da conversão da igreja de Éfeso, eles acabavam tendo contato com muita coisa, como a gente às vezes tem contato com alguns conhecimentos, né? A gente vê hoje na internet, você consegue saber sobre qualquer assunto, qualquer religião, e você vai, às vezes, em busca, né? Às vezes eu recebo um e-mail lá do anjo da guarda que quer... Eu falei, gente, eu não sabia que o anjo da guarda tinha e-mail. Sério, eu recebo lá o e-mail do anjo da guarda, eu já deleto, ou de uma cartomante. A gente, às vezes, vive nesse mundo, o pessoal quer. E se você estiver não muito bem, né? Ou se você não estiver bem firmado na palavra, você acaba se comunicando com aquilo que não é frutuoso ali. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tem coisa, gente, que é bom a gente andar bem longe. Ah, mas eu queria conhecer. Vai edificar? Vai trazer ao teu coração a presença de Deus? Aí hoje vamos lá. Vamos aqui trazer para a nossa realidade. Existem alguns programas de TV que, apesar de serem programas abertos,
são coisas, obras infrutuosas, que nos levam para coisas que não têm nada a ver. Às vezes a gente perde tempos vendo séries, estou falando de mim, estou falando de nós, vendo uma série, vendo uma coisa que não teve nada para edificar. É um traindo o outro, é um largando o outro para viver com o outro. Não é assim, as séries? Algumas coisas. É muita coisa errada, é uma feitiçaria, coloca tudo num prato bonito, num prato lindo, como se fosse normal. Então, tem coisas que a gente precisa fugir mesmo. Fugir, não vai edificar. Até Paulo fala isso. Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque se eu dissesse para você que é pecado você ver um filme, que é pecado você ouvir uma música, que é pecado você ver uma série, que é pecado você ver um desenho da Disney ou qualquer outra coisa, pecado não é. Mas está trazendo edificação para a minha vida? Tem filmes que a gente consegue ver, tem filmes que tem tanta pornografia, que eu falo assim, pô, não dá. Eu estava até conversando com a minha tia Marli, que ela gosta de ver uma série, gente, japonesa, gente. Aí um dia que eu fui lá, ela estava lá vendo, Dudu, aquele pessoal tudo igual, né? Que é tudo japonês, é tudo igual, só muda os cabelos, tudo igual. E ela vendo aquela série, ela me contando a história. Está vendo isso aí? Esse aí é o dono, ele perdeu a esposa e tal, ela contando. Mas ela, sabe por que eu gosto de ver isso aí, Ana? Porque não tem pornografia. Poxa, aqui, os filmes, as coisas do Brasil, dos Estados Unidos, quando você vai ver, o cara já está deitando com a mulher, mal se conheceu, já está lá deitando. E, pô, isso aí não tem, porque realmente os japoneses, eles são muito, a cultura deles é muito rígida até. Aí ela falando que gosta de ver, né? Não é pecado ver, não é pecado ver. Mas tem coisas que, se não vai trazer edificação para você, melhor você fazer outra coisa. Né? Melhor ver outra série, melhor ver um The Chosen aí na vida, ou ouvir uma música, ou costurar, ouvir um louvor. E, gente, às vezes a gente não tem noção de como tem coisas que fazem mal para a gente. Às vezes a gente não tem noção. Essa noite eu sonhei a noite toda com a Helena, por causa da Helena passou mal, aquela situação toda. Eu sonhei, porque aquilo fica na tua cabeça, te marca. Eu sonhei a noite toda com ela. E às vezes você vê uma série ou vê um negócio, fica aquele negócio na tua cabeça, E quando você fecha os olhos, você vê aquilo. E se não está trazendo bem, então é infrutuoso. Obras infrutuosas da treva. O que é infrutuoso? Que não tem fruto, que não dá fruto. Quer dizer, só dá maldição. Antes condenai-a. Versículo 12, Rafa. Por favor. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-los é torpe. O que eles fazem no oculto lá, o que os malfeitores fazem oculto, até dizê-los é torpe. Pode continuar. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, o que Paulo estava dizendo para aquele pessoal? Tem coisas que são obras infrutuosas, condena. Não vai trazer edificação, condena. Eu achava engraçado meu sogro, né? Eu acho até ele bem convicto, porque quando eles tinham TV aberta, aí passando... Esse não, os canais. Não tem nada de bom para ver, não. Aí desligar a televisão. E eles não têm televisão, só tem a câmera lá que filma a rua. Aí ficam sentados em frente àquela câmera lá, vendo o pessoal que passa na rua, para lá e para cá. Ah lá, aquelas crianças, está lá na rua de novo, não sei o que lá. Mas, gente, às vezes, a gente olha para algumas coisas, não vale a pena. Às vezes, você perde um tempo. A gente que trabalha muito nessa aula. Perde um tempo ali, você pensa logo, já estaria fazendo isso, já estaria fazendo aquilo, porque não tem coisas que não vale. Tem coisas que não vale. Ah, mas é bom para passar tempo. Gente, tem tanta coisa que dá para passar tempo, bastante coisa, que você consegue passar tempo e é edificante. É edificante. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela falou sobre isso. Ela teve Covid,
E ela ficou muito mal, foi para o CTI. Ela é bem novinha. E ela ficou mal. Ela falou assim, Ana, enquanto eu fiquei lá, eu não fiquei vendo televisão, porque foi na época do auge do Covid. Eu fiquei o dia inteiro com louvor ligado, o dia inteiro intercedendo, o dia inteiro pedindo a Deus, Deus, a tua vida é sobre mim. E ela falou que foram 10 dias, Carolina, do Renato. Foram 10 dias, Ana, foram 10 dias. Mas, Ana, o Covid, ele mexe tanto com a mente que tem muita gente que morre porque ele mexe realmente na questão a imunidade cai quando você entra em depressão, quando o teu emocional fica mexido. A imunidade cai. Isso foi constatado. Muitas pessoas ficaram doentes, a imunidade caiu. Então, ela falou que ficou naqueles 10 dias com louvores, e orando, e intercedendo, e clamando, e ali, e graças a Deus o Senhor, né, permitiu com que ela ficasse bem. Porque os próprios médicos falavam assim para ela, a gente está dando medicamento, mas o teu corpo responde aos medicamentos. Não tem nada que a gente possa fazer para acelerar ou para não acelerar. É o teu corpo que responde. E a gente entende que nós somos seres orgânicos e que, quando o meu emocional não está bem, o meu corpo fica ruim. Por que existem as doenças psicossomáticas? Porque a doença psicossomática são doenças que, às vezes, da alma, que manifestam no corpo físico. Às vezes, uma coisa mal resolvida, perdão, principalmente mágoa, falta de perdão para alguém, acaba afetando quem? O corpo. Muitos dos cânceres que existem, não são todos, mas muitos têm a ver com tristeza, com mágoa, falta de perdão. A gente gosta de ver uma série lá em casa, Quilos Mortais, é do pessoal que é bem gordinho, bem mesmo, tipo 300 e pouco, eu gosto de ver, a gente gosta de ver. Todos eles são viciados em comida, por quê? Tiveram um problema na infância. Todos. Aí desconta na comida a sua dor, a sua decepção. Então, o que o Senhor está falando para a gente? Não viva nessas obras infrutuosas. Venha remir o tempo. Os dias são maus. Busque a minha face. Esteja diante de mim. Andai como filhos amados. Andai no Senhor. Mas, Senhor, fizeram mal para mim. Mas, Senhor, falaram mal, mas minha mãe fez isso, mas meu pai me abandonou, mas eu estou passando por essa situação. Tudo estava na cruz de Cristo. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje temos paz? Sim ou não? Então, você tem paz? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então, sobre Cristo estava todas as minhas mágoas, sobre Cristo estava todos os meus pecados, sobre Cristo estava todas as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele levou sobre si tudo. Ainda que doa aqui, ainda que soframos aqui, ainda que ela tente aqui, estava sobre Ele. E como que eu faço? Se encha dEle. Seja cheio da presença dEle. Por isso, não sejais insensato, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Se encha da vontade do Senhor, entenda que tudo que passamos tem um propósito, principalmente para com a vida de alguém, principalmente para que alguém conheça o Senhor, para que quando chegarem pessoas feridas, como nós já fomos feridos, a gente tem com que responder. Não foi isso que a gente falou sobre Pedro? Sobre quando alguém vir pedir resposta da nossa esperança, o que é que a gente vai responder? Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pode continuar, que eu vou terminar agora. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. 4 coisas que eu queria destacar nesses últimos aí. Primeira coisa, versículo 18. Enchei-vos do Espírito.
A boca fala do que está cheio o teu coração. 18. A boca fala do que está cheio o teu coração. Não vos embriaguei com vinho, porque no vinho há dissolução, há confusão. Era costume deles beberem vinho. Era costume, a bebida deles era vinho. Mas não vos embriagueis, não é para se embriagar. Encha do Espírito, enchei-vos do Espírito. A segunda coisa que ele fala aqui no versículo 19, a tua fala, qual é a tua fala? Eu vou falar das novelas, vou falar das séries, vou falar dos problemas do mundo, do Bolsonaro, do Lula, e vou falar do problema do senador. Não, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Qual o salmo que você sabe de cor? Não vou olhar para ninguém, não. Que você possa cantar um salmo de cor. Qual o hino que você sabe de cor? A Salete que não lembra, né, Salete? Pastor, eu não lembro dos hinos. Fui chamada ali para fazer uma participação. Eu não lembro, eu esqueço. Mas aqui falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A tua fala tem que ser das coisas de Deus. Chega perto de alguém que começa a reclamar da vida. Daqui a pouco você está reclamando também. Porque, vida, céu, azar, estou passando por essa luta. Olha, minha filha, meu filho não me ajuda em nada. Teu filho não te ajuda? Meu filho também não me ajuda em nada. Tem que ver aquela peste lá em casa. Não faz nada. Não é assim? Ou você repreende. Não, meu filho até que é uma bênção. E você tenta sair, porque não faz nem muito bem você ficar perto de pessoas assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Por tudo. O que é tudo? É tudo. Então, tudo tem a ver com os problemas? As dificuldades? Também. O pão nosso de cada dia, que só tem sido pão com manteiga? Também. Às vezes, só pão com pão? Também. Pão com opa, com cafezinho. Graças a Deus. Pai, muito obrigada por esse pão. Muito obrigada por esse bolinho de chuva. Eu gosto tanto de bolinho de chuva. Muito obrigada por esse café. Muito obrigada pelo pão nosso de cada dia, tua presença. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fecha. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse sujeitar, gente, é uma coisa tão difícil, né? Porque o sujeitar, essa sujeição, é quando eu tenho razão, mas para não criar uma confusão, sabe? Eu me sujeito. Não vai valer a pena, porque tem pessoas, eu falo isso por mim mesmo, tem pessoas que não vale a pena. Não vale a pena você nem querer discutir. A pessoa não entende. Sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. Sabe? Você dá outra face, você entender que no tempo certo talvez aquela pessoa vai compreender, mas enquanto eu posso, eu dou meu testemunho, enquanto eu posso, eu falo das maravilhas de Deus, enquanto eu posso, eu vivo esse evangelho de Cristo. Então, essa carta é bem prática, essa palavra é bem prática, é uma palavra para os nossos corações, dentre tantas coisas que nós falamos. Vamos nos encher do Espírito, vamos dar graça por tudo, vamos nos colocar na presença de Deus e vamos sujeitar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Pastor, vem lá.